A convite da direção do Hospital Mãe de Deus, participamos do Café com a Direção na semana passada, ocasião em que conhecemos a nova emergência cardioneurológica. Pode rodar a matéria. Fomos convidados para o café com a diretoria no Hospital Mãe de Deus. O Dr. Cremonese é o diretor-geral. O momento que o hospital está vivendo mais presente nas redes sociais, muito interessante. O que está acontecendo nesse momento aqui, Dr. Cremonese? O hospital ele passou por uma reestruturação significativa nos últimos anos. E agora chegou o momento a gente comunicar para a sociedade como a gente se reestruturou. E de mais a mais a gente está entendendo claramente, e a pandemia só acelerou isso, que o digital veio para ficar. Então a gente tem uma grande expertise para estar presente no digital. E se vocês vão ver agora, o segundo semestre vai ser ainda mais constante nesse aspecto e mais significativo. E vai um pouco além até da rede social em si, né? Ele vai ao ponto do Mãe de Deus conseguir estar no teu bolso. Não posso dar grandes spoilers disso, mas a gente vai ter um aplicativo muito consistente aí para cuidar da saúde das pessoas. Esse é outro aspecto. Então são dois aspectos. Um é que o Mãe de Deus não tem jeito. A gente tem que estar no digital, as pessoas precisam disso, a gente entende isso e vai dar essa resposta, e a pandemia só acelerou. E o segundo aspecto é que a gente também percebe e vai deixar claro isso para Porto Alegre, que a gente está aí para cuidar da saúde das pessoas, da saúde de Porto Alegre. Especialmente no que está no entorno aqui do hospital, a gente não vai deixar isso passar em branco, assim, nós vamos estar muito presentes com a população, com a comunidade aqui. Novos serviços à população? Então, o primeiro e grande, tem muita coisa acontecendo dentro do hospital, algumas coisas bastante relevantes, né? Do ponto de vista da oncologia, por exemplo, isso é inequívoco. Durante a pandemia, a gente inaugurou na nossa unidade da Carlos Gomes uma emergência de ortopedia, que é uma grande entrega para uma região que era carente nesse serviço, né? Mas, recentemente, a entrega de serviço que mais nos orgulha é a abertura da emergência cardioneurológica, porque esse era um dever nosso, né? Porque o que aconteceu? Com a pandemia, as pessoas ficaram com muito medo de vir no hospital, né? E esse medo de vir no hospital se repercutiu negativamente nas doenças que não são a Covid. E tem algumas delas, e o infarto e o AVC são exemplos importantes, que são extremamente tempo sensíveis. Então, uma vez que tu tem um sintoma, tu precisa que isso seja rapidamente avaliado e rapidamente tratado. Porque o que acontece nessas duas doenças? O que elas têm de em comum? Existe uma artéria importante, obstruída, e precisa ser desobstruída. E o tempo para desobstruir, ele não é em dias. É horas. E cada minuto dessas horas conta. Assim, tempo, nesse caso, é vida. O que acontece? A gente abriu uma porta para a rua, específica para os pacientes cardioneurológicos, e atrás dessa porta já tem um especialista. O cara não passa para um clínico. Ele vai direto para o cardiologista, ele vai direto para o neurologista. Tudo isso para encurtar o tempo, né? Inclusive, a gente está trabalhando com a possibilidade de fazer a própria tomografia na hemodinâmica, com a máquina nova que a gente está trazendo, encurtando mais tempo ainda. Então, com isso, a gente espera o quê? A gente espera dar o melhor desfecho possível para essas doenças. E é impressionante como o que nos traz certeza que a gente tem que fazer as coisas voltadas para o nosso cliente, né? O cliente entendeu imediatamente. O número de atendimentos nessa emergência é impressionante, a gente não tinha como prever que ia ser tão grande. E o número de infartos agudo, por exemplo, que é aquele que é o mais grave, né? Porque o infarto tem um espectro grande de doença, mas tem um infarto que é o infarto agudo, que a gente chama de infarto com supra, que é uma denominação do exame lá, ou seja, é aquele infarto, o matador mesmo, né? Esse a gente sextuplicou o número de atendimentos. É uma coisa. E aí, a gente tem um relato de um dos nossos médicos, assim, nos primeiros dias, acho que foi nas primeiras 48 horas da emergência, que o paciente sentiu mal, subiu a rampa ali, onde está escrito que tempo é vida, e o médico tirou o cara de dentro do carro. Ele tirou o cara de dentro do carro, e no que ele percebeu, que o paciente estava branco, sudorético, com uma sensação de que tinha uma bigorna em cima do peito, esse cara está infartando.
Em 40 minutos ele estava com a artéria aberta. Isso é o que a gente quer, é o que a gente quer para todo mundo em Porto Alegre, né? Parabéns, meus cumprimentos pelo trabalho de vocês. Obrigado, muito obrigado. Estou muito feliz que eu estou vindo aqui. Nesse café da manhã com a diretoria, encontro um amigo muito querido, de longa data, o Dr. Euler Manente, que recentemente foi galgado ao posto de diretor médico do Hospital Mãe de Deus. E o Dr. Cremonese me dizia agora que, antes dele vir aqui para esse café, ele já tinha passado nos andares todos, já tinha visitado seus pacientes e outras áreas do hospital. Quer dizer, o diretor médico não para nunca, né? É uma coisa impressionante, né? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou ficar segurando o microfone, eu vou manter um distanciamento do Dr. Euler. Tenho certeza que eu não tenho Covid, estou vacinado, 2 doses, mas eu vou lhe dar o microfone. E lhe peço que o senhor dê um depoimento para a minha Câmara, para os nossos telespectadores do Consumidor RS, porque eu tenho uma estima muito grande pelo amigo, sobre a sua expectativa nesse cargo de diretor médico. O que o senhor pretende implementar, melhorar mais ainda num hospital que é um modelo para a nossa sociedade? Faz favor, doutor Euler. Oi, Alexandre, não sabe a alegria que eu estou aqui, tu me conheceu menino nesse hospital. Verdade. Chegando no Mãe de Deus, e esse hospital agora está fazendo 42 anos. Um hospital jovem. Mais jovem que nós. Né? Então, às vezes a gente fala de instituições centenárias, né? Imagina só, 42 anos, esse ano, agora em junho, nós comemoramos esse aniversário. Tá? Então, eu que conheci o hospital desde o seu princípio, praticamente, nesse momento, né, acho que o Dr. Cremonese, nosso diretor-geral, médico, intensivista, isso é importante. Como eu, né, e cardiologista que sou, né, conseguiu te demonstrar assim, esse momento que é um momento de grande virada. Nós estamos vivendo agora no Hospital Mãe de Deus uma grande virada, Alexandre. Isso eu sinto, e tu não imagina a alegria de estar participando desse grupo diretor do hospital. Então, né, nesse momento, nós estamos com um hospital geral, mas com especialidades que são eleitas como especialidades. Nós temos carinho por todas as especialidades, mas são especialidades que precisam, né, pela sua importância epidemiológica, ter um cuidado especial do nosso hospital. Concordo. Então, nós temos o câncer, como foi falado, né? É um modelo maravilhoso, né? Ali flui uma assistência integrada com tumor boards, que são reuniões que estão acontecendo. Agora está acontecendo uma reunião dessa para discutir os casos, vários médicos discutindo os casos, trazendo conhecimento para a beira do leito, né, junto com o paciente nos consultórios. Isso é muito importante. Muito. Uma coisa que eu queria te dizer, Alexandre, esse hospital, ele não é um hospital universitário, mas ele tem toda a concepção de um hospital acadêmico, porque aqui nós temos assistência, ensino e pesquisa. Então, nós temos aqui rounds estruturados, tá? Nós temos encontros, nós estudamos juntos, nós temos reuniões científicas de todas as especialidades. Excelente. Isso é um negócio maravilhoso, porque, né, tem um lema que a gente cunhou e está em cada médico do hospital, keep learning, mantenha-se, né, estudando. Isso é muito importante. Imagina a alegria de ser um diretor de um hospital, né, que transpira, né, esse tipo de organização. Nós temos, né, a traumatologia, como foi referenciada aqui pelo Dr. Cremonese. A traumatologia aqui no hospital, ela sempre foi, né? Tu sabe bem, né, uma especialidade que não está de costas para a comunidade, assim como o hospital. Esse hospital aqui, vamos recordar um pouco, olhar um pouco para trás, ele nunca fechou as portas para a comunidade. A nossa emergência sempre esteve aberta para a nossa comunidade. A emergência, não é emergência, mas um pronto atendimento e também uma emergência traumatológica, podemos dizer assim, funciona há anos nesse hospital. E agora está se expressando também, né, em outra zona, né, do nosso hospital, que é
né, lá o Mãe de Deus Center, né? Acho que o nome está um pouquinho desatualizado. Mudou, é Med Center. Med Center. A unidade do hospital no Med Center tem o serviço de ortopedia, que é considerado excelente. Inclusive, eu vou entrevistar daqui um pouquinho o nosso diretor de lá. Isso, então tu imagina. Nosso chefe do serviço. Então tu imagina só, a velocidade tão grande, né? Imagina, então, nós temos outro ponto de traumatologia também com os mesmos moldes do Mãe de Deus, né? Bom, e a nossa menina dos olhos, nesse momento, né, que também foi colocado pelo Dr. Cremonesi, a nossa emergência cardioneurológica. Pô, mas por que cardioneurológico? Porque esse é um conceito muito significativo para nós. Isso começou em 2002, numa visão transdisciplinar, não interdisciplinar. Transdisciplinar é quando as especialidades elas estão muito juntas, né? Então, aqui nós temos que enfrentar os dois maiores serial killers da nossa sociedade, o derrame e o infarto agudo do miocárdio. Então, colocar na porta, escrever na calçada, tempo é vida, isso é maravilhoso. Quando saíres daqui, eu vou te levar para conhecer essa emergência e tu vai ver que lá na calçada está escrito, tempo é vida. Então, desde a pessoa da recepção até o médico especialista e os médicos que estão na retaguarda, né, com uma tecnologia avançada, estão prontos para receber esse paciente, para imediatamente, né, realizar o tratamento, reduzir a mortalidade precoce desses pacientes e, principalmente, reduzir sequelas, né, e entregar essas pessoas de novo para a comunidade, funcionando, com capacidade de trabalho, e isso é muito importante. Então, acho que falei de 3 pilares aqui, mas o hospital continua se inovando, tá? Estamos com uma visão, né, de olhar já 2030, né? Esse ano a cardiologia, falar um pouquinho da cardiologia, essa década nós vamos completar 400 anos da descrição do coração e da circulação em 2028. Mas o nosso hospital já está com olho em 2030, né? Trazendo novas tecnologias, novos equipamentos que vão nos ajudar a trabalhar melhor. Aqui no hospital, do ponto de vista cardiovascular, nós temos um grande centro de aorta, né, liderado pelo Dr. Saad, que é um dos maiores centros de tratamento da aorta, com cirurgia tradicional e também com intervenção por catéter. Bom, e se eu fosse citar, e não quero, né, citar nomes de outros colegas também, a gente hoje aqui temos assim um hospital que nos orgulha, né? E eu tenho um orgulho enorme de estar, né, nesse momento como ocupando essa cadeira de diretor médico do hospital. Então, é um momento maravilhoso, viu, Alexandre? E um dado importante também, que quando eu vim para esse cargo, eu fiz uma visão que existia um TGV passando, né? Depois tu vai ver as pessoas que estão comandando esse TGV. Não é um trem, né? É um TGV sob o comando do Dr. Cremonesi. Eu digo, Cremonesi, como é que eu vou entrar nesse TGV andando, né? E, na verdade, né, tinha que ser assim, né? Esse momento nós estamos vivendo, né, uma notícia boa, né, a cada dia, né? E o Dr. Cremonesi tem nos levado nessa direção e nessa velocidade. Meus cumprimentos, doutor Aurélio. Uma alegria lhe rever, ver o amigo motivado. A responsabilidade de vocês é muito grande, a responsabilidade com a vida, né? E vocês cumprem muito bem esse papel. O hospital, a gente nas redes sociais é muito presente, o hospital é muito elogiado. Todo mundo elogia o atendimento, a seriedade, o carinho, o acolhimento. Nesses tempos difíceis de pandemia, vocês têm mantido um nível de atendimento muito bom. Parabéns por essa nova fase. Sucesso para o amigo. Conte comigo, 24 horas, estamos sempre ao dispor dos nossos amigos queridos aqui. Vamos, muito obrigado, mas antes eu queria terminar, queria falar um pouquinho do Covid, né? Por favor, por favor. Nós temos para o Covid um caminho especial, tá? Que começa na emergência, né? Ele está distante do resto para, né,
dizer para a população, não tenha medo de vir para o hospital. O hospital está preparado de uma maneira totalmente segura para atendê-los. Os pacientes de Covid aqui, eles têm um track, tem um caminho, tem uma trilha que começa na emergência, né? Também passa pelos andares, nos locais de exames complementares, no bloco cirúrgico, né? Então, nós estamos funcionando com toda a segurança, tá? Nesse momento de pandemia, nós estamos entrando nesse terceiro repique, não sei se dá para chamar de onda ainda, né? Mas, e também eu queria aqui fazer um agradecimento a todos os profissionais da linha de frente, tá? Que nesses anos, já podemos dizer assim, nesses 2 anos, têm enfrentado essa situação que realmente nunca mais vai sair da história da humanidade. É verdade. Muito bem, continuamos aqui. Vou comer um pãozinho de queijo, agora eu tomo um cafezinho com o Dr. Euler e a gente vai continuar. Vamos entrevistar a diretora Marielle e o nosso chefe da ortopedia. Serviço lá no MedCenter está muito bem, todo mundo elogiando, é bom isso, né? Quando as pessoas se sentem bem nos locais. Principalmente quando vão procurar por um serviço de saúde, por um problema de saúde. Ninguém escolhe ter problema de saúde, mas se é bem acolhido, a coisa facilita bastante. Parabéns a esse pessoal do Mãe de Deus pelo trabalho que tem feito. Continuamos aqui. Estamos encontrando aqui no café com a diretoria do Hospital Mãe de Deus, nessa manhã bonita, céu azul, sol, mas muito frio em Porto Alegre. O Dr. Marcos Paulo de Souza, estamos encontrando ele aqui, que é o gestor do serviço de traumatologia aqui do Hospital Mãe de Deus e lá da unidade do Mãe de Deus dentro do MedCenter, Soledade com Carlos Gomes, sua saúde num só lugar. E é um serviço de relevância hoje, importância dentro do hospital. Eu vou tomar liberdade, doutor Marcos Paulo, de fazer como eu fiz com o doutor Euler e com a diretora Marielle, de lhe passar o microfone para que o amigo se comunique direto com o nosso telespectador, quem nos assiste, seus colegas também. Assim eu não fico muito perto, respeito um certo distanciamento nesses tempos difíceis. Uma alegria e revelo. Bom dia. Então é um prazer eu estar de novo no teu programa. Então, conversar sobre o serviço de traumatologia e ortopedia do Hospital Mãe de Deus é um privilégio. Como o Dr. Euler falou, nós temos então uma história de mais de 35 anos então, de traumato-ortopedia dentro do nosso hospital. E hoje ele se consolida então como um dos melhores serviços de traumato e ortopedia do sul do país. Nós fizemos mais ou menos em torno de 3.000 consultas por mês, tanto aqui na nossa unidade José de Alencar, quanto na unidade Carlos Gomes, dentro do MedCenter. E Apple, nós somos hoje uma referência na traumato-ortopedia de Porto Alegre. Nós temos aqui, então, velocidade, eficiência e qualidade. Quantos profissionais, doutor Marcos? Nós aqui, Apple, nós temos mais de 70 ortopedistas que atendem aqui no nosso hospital. São 70 ortopedistas, então, muito qualificados, né? Os melhores ortopedistas, eu posso dizer, estão aqui trabalhando conosco neste momento. Neste exato momento, estão sendo feitas cirurgias e consultas ortopédicas dentro do nosso hospital, tanto aqui na José de Alencar, quanto na unidade Carlos Gomes. A unidade Carlos Gomes, dentro do MedCenter, ela então é composta por um número de 26 ortopedistas lá, capacitados também em todas as subespecialidades, ortopedia da mão, cirurgia do ombro, especialista em joelho, pé, coluna, enfim, todas as especialidades. E nós temos, Apple, uma vantagem, que como nós somos um serviço de mais de 35 anos, nós temos um legado, então, muito importante, que são os cirurgiões sêniores. E eles continuam trabalhando, eles continuam na ativa.
E o que nós fizemos hoje, Apple? A medicina hoje, ela tem muita velocidade, ela tem muita inovação. Então, o que nós aprendemos lá na nossa residência, hoje já modificou. Então, o que o Hospital Mãe de Deus, Apple, ele nos solicita, e a comunidade também solicita isso, que nós temos que abrir os braços para os cirurgiões jovens, ter acesso. Porque esses cirurgiões jovens, Apple, eles vêm então com uma velocidade de inovação e tecnologia. A gente aproveita então essa experiência dos nossos cirurgiões mais sênior e a gente faz hoje então, desde a cirurgia mais simples ortopédica para a cirurgia mais complexa. Hoje, Apple, a gente tem uma expertise muito positiva, que é a fratura do fêmur proximal no idoso. Essa é uma fratura que preocupa muito, tanto o paciente, quanto a família e quanto a equipe médica. Porque a gente sabe que essas fraturas, elas causam muita mortalidade e morbidade para os pacientes idosos. Então, desde a admissão, quando esse paciente chega, ele é atendido, então, por uma equipe multidisciplinar, da cardiologia, da medicina interna, da ortopedia, e esse paciente ele ganha uma velocidade de atendimento, de cirurgia e de reabilitação. Nós, no Hospital Mãe de Deus, nós estamos mudando os números para positivo nesses pacientes. E outro aspecto, Apple, que o Cremonese já conversou e o Euler também já conversou, nós estamos muito preocupados com essa mudança cultural da população, que eles estão nos procurando com o medo dessa pandemia, então do Covid, e elas estão muito preocupadas com a sua saúde. E nós, como médicos, e principalmente na nossa especialidade, a gente está vendo muito isso. Os pacientes chegam no nosso consultório ou chegam no nosso hospital atrás de saúde. Eles querem velocidade, eles querem movimento. E para isso, Apple, é o nosso papel fundamental olhar para isso também, olhar para a prevenção desse paciente, antes dele chegar no nosso hospital. Porque nada adianta o paciente procurar movimento, Apple, se ele tem dor nas articulações, se ele tem dor no seu quadril, se ele tem dor no seu joelho. Então, nós temos, Apple, nesse momento, sim, olhar para a prevenção desses pacientes e começar a falar sobre saúde. Muito bem, falar sobre saúde. É preciso se falar sobre saúde. Essa pandemia nos traz uma reflexão importante a respeito. Parabéns, doutor Marcos Paulo. Meus cumprimentos pelo seu trabalho e sua dedicação. Diretora Marielle é diretora de relacionamento médicos e clientes. E ela tem algumas novidades nessa área dela, que o doutor Cremonese já antecipou, que é o lançamento do aplicativo. Quero que ela fale sobre isso e sobre a visão dessa diretoria tão importante. Quando a gente fala em clientes, eu entendo que cliente de um hospital é o médico, que por sua vez traz os clientes, os seus pacientes para dentro do hospital. Então é uma relação que tem que ser muito próxima, muito produtiva e muito harmônica. Uma alegria revê-la, Marielle. Eu vou te passar o microfone por uma questão de distanciamento, para não ficar muito perto fazendo perguntas, e você sinta-se à vontade de falar com o nosso telespectador, com as pessoas que nos prestigiam com a sua audiência. Uma alegria. Olá, é uma grande satisfação, muito obrigada
Poder estar aqui falando um pouco do nosso hospital para toda a população é sempre um grande prazer. Nós aqui no Mãe de Deus, então, estamos investindo cada vez mais em todas as soluções para facilitar o acesso e o cuidado da saúde de todos os nossos clientes. Nós estamos investindo em cuidar da saúde, em prevenir, muito antes de curar e tratar. Nós queremos que o nosso cliente procure o nosso hospital, os nossos médicos, os nossos serviços, desde a prevenção, desde o autocuidado, desde o momento de informação. Então, o aplicativo Mãe 360 Graus, ele vem com um novo conceito, o conceito do cuidado integrado. Por meio dele, os nossos clientes vão ter mais acesso aos nossos serviços, mais facilidade, vão ter uma biblioteca virtual, onde eles poderão salvar todos os seus exames, todas as suas consultas, não precisarão mais chegar na frente do médico, no consultório, com uma pasta cheia de documentos. Ele poderá salvar, armazenar na sua biblioteca, na palma da sua mão, todas as informações da sua saúde. Além disso, nesse aplicativo, em conjunto com o médico assistente, porque é muito importante o vínculo do paciente com seu médico assistente, nós vamos possibilitar um monitoramento da saúde, facilitar o autocuidado, para que o nosso cliente, juntamente com as suas famílias e com seu médico, possam ter mais domínio e mais informações sobre as suas condições de saúde ou a sua doença. Muito bem, uma área importante. Lhe desejo sucesso e agradeço a sua participação conosco. Vou me despedindo aqui, direto do Café da Manhã com a diretoria do Hospital Mãe de Deus, para o Consumidor RS, Alexandre Appel. Saí do Hospital Mãe de Deus impressionado com a visão focada deles no cliente, na satisfação do cliente, cliente médico e cliente consumidor dos serviços. De fato, não existe mais reclamação da emergência do Mãe de Deus como se tinha um tempo atrás. Os processos foram melhorados lá. Essa Mariela, essa diretora de atendimento ao cliente, olha, está fazendo um trabalho espetacular. Enfim, gostei muito. A direção, quero cumprimentar a direção do Hospital Mãe de Deus. Estão no caminho certo.